Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live aí na nossa semana. Trazer aqui conteúdos interessantes para a nossa audiência. Estamos chegando, sejam bem-vindos. Eu agradeço aí a presença de vocês. Agradeço aí pela presença de vocês aqui conosco, tá? Vamos chegando. Grande, meu amigo Giovanni, boa noite, cara. Seja bem-vindo e obrigado pela sua presença aqui com a gente. Um abraço. Já vai começar nosso bate-papo das quartas-feiras. Essa semana tivemos live na segunda e hoje na quarta-feira com outra convidada. Daqui a pouco ela está chegando. Nós vamos falar hoje de um tema que é muito interessante, muito pertinente, né? Grande Jordânia, amor, seja bem-vinda, obrigado pela sua audiência. Vamos falar sobre finanças para casal. A doutora Flávia Benali vai trazer uma contribuição para a gente, a partir da experiência dela, de um tema que é super importante, mas muito sensível também, tá? Que ela está chegando, já vou chamar ela aqui para a gente começar logo. Passa, amor. Giovanni, obrigado também pela presença, amigão. Um abração. Tamo juntos aí. Boa Doutora Flávia, noite, boa noite, tudo bem? tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tá ótimo. Peraí, Som e imagem que são acho que tá um perfeitos. pouquinho escuro aqui. Vamos melhorar essa luz. Tá ótimo aqui pra gente. Pronto. Tudo Bom, bem? Boa noite. Boa tudo bem noite a com você? todos. É um prazer estar aqui. Deixa eu só prender meu cabelo também, porque deixa ele solto. Pronto. Fique à vontade. Doutora, obrigado. Obrigado aí pela sua disponibilidade, ter aceito nosso convite e participar desse momento aqui hoje, tá? É uma honra muito grande poder contar com a colaboração de todas vocês, mulheres aí do Influência Business, né? Mas esse mês a gente iniciou retomou, na verdade, nossas lives semanais e uma forma de honrar e homenagear todas as mulheres que a gente conhece, né? E fazer uma série especial de mulheres empreendedoras. E a cada semana nós estamos recebendo aqui convidados ilustres, trazendo um pouco da experiência no empreendedorismo, no mundo dos negócios, né? E segunda-feira tivemos uma colega também lá do grupo, e hoje temos a sua contribuição e sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente sabe o poder da influência, né? Então, quando a gente se conecta com pessoas que podem agregar, que podem trazer conteúdo, mesmo que sejam de áreas completamente diferentes, né? Que trabalhem com públicos completamente diferentes. Quando a gente se conecta, a gente encontra um conteúdo em comum para poder compartilhar, para poder trazer. Então, é um prazer estar aqui falando com você. Doutora, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela sintonia, pela disponibilidade e pela vontade de servir, de contribuir também, né? Compartilhando aí um pouco da sua experiência, da sua jornada. Certamente vai ser útil para muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, para a nossa audiência, tá? Doutora, nossa live ela tem uma característica muito leve. A gente troca umas ideias, bate um papo a respeito do universo feminino no empreendedorismo, no mundo dos negócios. E a gente sabe muitas vezes que o desafio de ser mulher, né, acarreta outras atribuições, outros afazeres, e que essa jornada empreendedora fica ainda sendo mais desafiadora ainda, né? E a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso, dentro de cada área, evidentemente. Você é da área da saúde, né? Mas também traz um tema muito bacana, que é falar sobre finanças para casal, né? Acho que é um tema que interessa a todos nós. Mas primeiro começa aí contando um pouquinho da tua jornada, o que é que você faz profissionalmente, o que é que você empreende, né? Como é que você veio parar aqui, para a gente seguir depois do papo aí. Maravilha.
Bom, eu sou dentista, né? Sou da área da saúde, sempre quis ser da área da saúde desde pequena, sempre me imaginei sendo dentista. Eu sempre falo isso, que eu tive essa sorte de já nascer meio que sabendo o que eu queria. Só que não saber o que eu queria não significava ter sucesso, ter resultado, né? Então eu me dediquei muito para estudar, para me formar e tudo mais. E logo quando eu me formei, 4 anos depois, assim, que é aquela trajetória de experiência, eu montei o consultório, que é onde eu atendo. Então, eu tinha juntado dinheiro, tive uma ajuda da família, montei o meu espaço, montei o meu consultório. E comecei com certos desafios ali de empreender, porque eu tinha a cabeça que todo profissional da saúde, quando se forma, tem a cabeça de técnico, a cabeça, né, que você sabe o conteúdo, mas eu não sabia gerir, não sabia precificar, não sabia nada disso. E aí comecei nessa trajetória de estudar gestão, marketing, vendas, comecei a entender do negócio como uma empresa, aí de fato me tornei uma empresária mesmo, porque hoje eu tenho mais do que uma área de atuação, né? Então eu tenho meu consultório, que é desde lá, estou indo para 7 anos que ele está em funcionamento, né? Então funcionando, graças a Deus, da forma como eu imaginei lá atrás, lá no comecinho. Só que aí hoje eu também sou sócia de clínica odontológica, onde eu faço a parte de gestão. Tenho um CNPJ para os cursos, né? Para os cursos online, que é onde eu faço toda essa administração de ensinar através das mentorias e também dou aula na faculdade, que aí lá eu sou CLT. Então a parte de empresária é ali no meu consultório, na clínica que eu sou sócia e a parte dos cursos onde eu faço a mentoria, né, com os dentistas que querem aprender o método para poder ter resultado no consultório deles. Doutora, deixa eu lhe perguntar. Posso falar alguma coisa aqui que não seja tão correto, mas não é muito comum, né, profissionais da área da saúde e principalmente da área da odontologia é, já adentrarem na área de gestão. A gente vê muito profissional montando consultório, captando cliente, mas sem essa experiência, sem esse olhar mais atento para a gestão do ambiente clínico, né, para a gestão de clínicas, e muito menos para compartilhar o aprendizado com outros profissionais. O que é que fez você perceber que era necessário entrar nessa área? Tá. Eu gosto de contar muito essa história, porque isso é um erro muito grande de muitos profissionais, e aí não só dentistas, num contexto geral, né, de quando a gente sai da faculdade. É aquela busca pelo conhecimento técnico. Primeiro que a gente acha que a gente não sabe, e a gente precisa se especializar, precisa estudar mais, até porque hoje o conhecimento da graduação, às vezes, ele é muito superficial. Uhum. E eu fui nessa mesma busca, né, de buscar conhecimento. E aí eu fiz 2 especializações nesse interim. Eu fiz o mestrado e tenho doutorado também, que eu concluí ano passado, mas doutorado veio depois. Mas lá no começo, eu já fazia mestrado e já fazia uma especialização. E depois comecei a outra. Lá em 2015, quando eu estava indo para minha terceira pós-graduação, ou seja, ia ser meu quarto título pós-faculdade com 3 anos de formada. Oi? Meu marido, atual marido, que na época era meu namorado, ele falou assim, cara, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava sentado num sofá assim, e eu falei para ele assim, eu vou fazer especialização em prótese. Eu tinha feito dentística, que é a parte estética, implante, que é a parte que põe um parafuso no osso, para quem não é dentista, né, que tá assistindo aqui a É gente, mais e prático? a parte da prótese, que é o que vai por cima. Aí ele me olhou assim, ele falou, você já reparou que seria para o seu quarto diploma depois de formada com 3 anos de formação, 4 anos, né? Porque aí ia virar o ano. Uhum. Aí eu parei para pensar assim, eu falei, não, mas é isso que eu preciso disso para vender, porque quando eu aprender a fazer isso aqui, eu vou ganhar dinheiro. Ele falou, o dinheiro não é aí que tá, não é assim que você vai resolver seu problema. Porque dentro do meu consultório eu não sabia vender e eu achava Uhum. que eu precisava de mais conhecimento técnico odontológico para isso. Eu não sabia cobrar, então, não entendia como funcionava o fluxo financeiro. Eu não sabia precificar, então eu não tinha lucro, ou tinha um lucro muito pequeno, e eu não sabia como lidar com o paciente. Eu não sabia de estratégia de venda, eu não sabia de estratégia de comunicação. Aí eu falei, cara, eu preciso ir atrás de algum conteúdo adicional que não seja a odontologia. Não adianta eu fazer a minha terceira especialização, porque isso não vai me trazer o resultado. E aí a minha virada de chave foi quando eu cheguei um dia no consultório, na época eu atendia convênio, olha isso.
Aham. E para quem não é dentista, o convênio paga muito pouco pro profissional e isso não cabia na minha cabeça. Eu tinha muita negação com isso, né? Cara, como é que eu posso estar atendendo convênio nessa altura do campeonato sabendo o que eu sei? E aí eu falei assim, aí a moça do convênio me ligou no mesmo dia, assim, né? Nesse dia, e falou assim: ah, doutora, você tá pedindo muita restauração lá de um tipo característico. Você precisa justificar essas solicitações. Não é assim que funciona aqui. E aí eu me vi do outro lado da linha, tendo que explicar para alguém que não é dentista, Uma que é técnica. de uma empresa, o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo para ganhar, tipo, R$ 20 para Uhum. fazer o procedimento. Aí eu falei, meu, tem alguma coisa muito errada com o que eu estou fazendo. O caminho não vai ser fazer a terceira especialização, porque o convênio não vai me pagar mais. O paciente de convênio não vai me valorizar o que eu espero que ele valorize. Não que todos Isso. sejam um problema, mas não era ali o caminho. É o Eu falei, eu perfil, preciso né? fazer. É. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma outra coisa. Aí eu falei, tá, eu faço o quê? Aí na época tinha um curso do Sebrae de Aham. gestão para clínicas e eu me matriculei. Eu falei, tá, deixa eu entender melhor como é que funciona. Aí quando eu mergulhei nesse mundo, assim, eu me encantei. Porque aí eu falo que é que nem quando a gente entra no processo de emagrecimento, a gente tem um resultado, que você fica feliz, você quer continuar, você quer falar para as pessoas o que você fez. Eu me encantei de uma forma, porque eu via os números, eu vi o resultado, e aí eu comecei a entender que gestão estava atrelado à venda, que venda estava atrelado a pessoas, que pessoas está atrelado a negócio, era um ciclo infinito. E aí eu me dediquei à gestão, marketing, vendas, PNL. Aí eu mergulhei de cabeça nessa área e comecei a estudar tanto que hoje consigo ensinar outras pessoas. Ah, bacana, bacana. Mas não é muito comum, pelo menos até onde eu sei, né, de você migrar para essa área da gestão, para entender do negócio, né, como negócio, na verdade, entender de uma clínica como negócio, que muitas pessoas não conseguem enxergar isso, e aí vai ter dificuldade, porque, né, vai querer ter estratégia para lotar a agenda, para poder compensar o esforço, o investimento que foi feito. Então vai se submeter certamente a horários e plantões muito mais corridos, sacrificantes, para poder ter o resultado que com gestão e com estratégia você acaba obtendo. Né? Então, bacana. Exatamente. E essa é uma realidade não apenas da odontologia, estou correto? Não. Eu tenho médicas na turma que passaram pelos mesmos problemas. Já conversei com fisioterapeutas sobre o assunto. Já nutricionistas vieram me perguntar sobre o assunto. Então muda uma pouca coisa de uma área para outra, mas o problema, aí eu vou falar dentro da área da saúde, tá? Que é onde eu tenho o É. meu know-how. Sim, sim. É um problema generalizado. A gente se forma muito técnico, não sabe como vender, não sabe como precificar, não sabe como gerir uma empresa, porque o consultório é uma empresa. Por mais que o Sim. dentista não tenha ali aquele espaço, né, como hoje eu tenho, que eu tenho a clínica, tenho os dentistas que trabalham para mim, ou seja, que é mais cara de empresa, né, que tem o CNPJ, mas por mais que o dentista seja sozinho lá com uma cadeira, ele precisa encarar aquele negócio Uma como empresa. uma empresa, senão não dá certo. A chance dele ser, não é nem falir, porque a odontologia é muito cíclica, né? Então o dinheiro ele continua entrando, a gente não tem um problema muito alto de estoque, de produto, então é difícil o negócio falir, tá? Uhum. Mas o que acontece com os consultórios? Você empata. O dentista passa a vida inteira ganhando e gastando, ganhando e gastando. Tipo, vendendo almoço para pagar a janta, entendeu? E você atende só. Não, já atende muita gente da área de saúde geral, né? Como você disse, né? No Na mentoria, atualmente, ela é voltada para dentista, por causa da minha Ah, tá certo. comunicação. Mas eu Ok. tenho outras áreas, outras profissionais da área da saúde na turma. Então, eu consigo aplicar o conteúdo, mas quando a pessoa me procura, é sempre eu nicho muito para dentista, porque é onde a minha comunicação flui mais. Não, tá certo. Tranquilo. Realmente é um mercado que é bastante difundido como especialidade da saúde, especialidade técnica, né? Mas esse componente de gestão muitas vezes é negligenciado ou as pessoas não têm expertise, não têm conhecimento mergulham na parte técnica, né? Aprofunda o conhecimento, expertise na área técnica e esquece um pouco, talvez, aí, o olhar mais de estratégia de negócio, como Sim, modelo de negócio, como gestão. exatamente. Exato. E aí, migrar desse tema
de gestão para discutir finanças é mais fácil, né? Ah, é porque eu também tenho uma vantagem que meu pai é economista de formação, né? Ah, então tá Então, tudo. desde pequena, desde pequenininha, eu ouvia muito sobre o fluxo do dinheiro. Então, uma coisa que eu falo assim para os mais íntimos, mas vou abrir aqui para gente. Quando eu era pequena, meu pai sempre falava assim para mim: você precisa cuidar do seu dinheiro. Assim, o pequeno que eu digo com tipo 3 anos, tá? 4 anos, ele me dava, eu colocava dentro de um porquinho assim, eu colocava as moedinhas que ele me dava. Eu não tinha nem noção de quanto era, tá? Mas eu guardava. Ele falava: você precisa guardar isso aqui. Quando eu ia comprar alguma coisa, que o meu pai, que eu pedia, né? Que eu ia comprar, não. Que eu pedia alguma coisa no shopping pro meu pai. Tipo, eu quero essa boneca, eu quero isso daqui. Ele falava: ó, essa é com seu dinheiro. E aí eu lembro que eu abria o meu cofrinho, era um coraçãozinho assim. Eu abria o cofrinho e falava quantas moedinhas são aqui, né? Eu não sabia fazer conta ainda. Mas eu sabia que para eu comprar aquela boneca que eu queria lá, que ele não ia me dar, eu tinha que dar 10 moedinhas. Ele fazia a conta para mim. E aí eu dava, então muitas vezes eu não comprava porque eu falava, nossa, mas vai acabar as minhas moedinhas, eu vou ficar sem moeda. Então, meu pai, eu tive a bênção de ter um pai assim que me educou desde pequena com não de gestão, porque gestão é outra coisa, né? Mas sobre a noção do dinheiro, a O noção do valor do fluxo dinheiro. financeiro. Exatamente. Então, eu meio que sempre gostei disso. E olha, eu não gosto de matemática, mas eu gosto de entender sobre dinheiro. Eu não Ah, gosto de número, de bacana. conta, de lógica, eu detesto. Mas eu adoro de entender sobre o dinheiro, entender a movimentação que ele faz, de enriquecer, né? Aqui falando no sentido de juntar dinheiro para o dinheiro fazer o trabalho para mim. Eu gosto disso. Então eu tenho facilidade por falar de finanças, né? Não de investimento por si só. Sim, Não sim. entendo tanto de investimento, mas de dinheiro, assim, como o dinheiro funciona, porque é um assunto que eu escuto desde pequenininha. Eu tenho muito exemplo dentro de casa. Não, é bacana você falar isso porque, culturalmente, de maneira geral, a gente aprendeu a associar o dinheiro como uma coisa ou difícil ou ruim muitas vezes, né? Uma coisa que não é para mim. Quem ganhou dinheiro é a pessoa que fez alguma coisa errada. Exatamente. A gente acabou associando algumas crenças em relação ao dinheiro que acaba dificultando a gente lidar com ele, entender a importância que ele tem para a nossa vida, para tudo, para prosperar, para enriquecer, para realizar sonhos, para ajudar pessoas, mas a gente acaba travando em algum momento, de alguma forma, né? Como isso é prejudicial. Por exemplo, na segunda-feira, eu conversei com a Brenda Moraes, que é também lá do grupo da gente de influência. E ela fala muito sobre questão de relação com as emoções, né? E o dinheiro, a gente acaba tendo um relacionamento emocional com o dinheiro que muitas, ou pela falta de clareza, evidentemente, que muitas vezes bloqueia a minha compreensão a respeito do trato com ele, né? Você teve uma educação para entender o valor que o dinheiro traz desde pequena. Certamente isso facilitou o teu despertar o interesse para a Sim. gestão do negócio, saber como é que eu vendia, como é que eu aumento o faturamento, como é que eu organizo minha clínica, né? E essa construção, ela é importante ser feita de forma muito clara e até leve também, porque a gente acha que o dinheiro é o mal dos problemas. Na verdade, Tem não muita é. gente que tem tabu com isso, né? Não fala, até de casal, que é o tema da nossa aula de hoje. Estou colocando o celular para carregar aqui. Tem muito casal que não conversa sobre dinheiro, tem tabu com isso, tem dificuldade de conversar. E é um assunto, e um casamento é um contrato. Mesmo que Isso. você não tenha um papel assinado, quando você mora com alguém, né, que você precisa conversar como adulto sobre dinheiro, se você não para ter essa conversa, né, nenhuma vez, você não enriquece como casal, você fica empatado ali. Porque às vezes os dois têm crença com dinheiro e os dois não estão dispostos a conversar sobre isso. E é curioso, não dizer esquisito ou engraçado mesmo, né? Como é um assunto que envolve todas as decisões que a gente toma na vida, passa por isso. É uma coisa que a gente precisa, é um meio que a gente precisa para sobreviver, para comprar
uma caneta ao alimento, realizar um sonho, qualquer coisa que a gente faça no mundo capitalista que a gente vive, precisa de dinheiro. E é engraçado, se não fosse trágico, como isso é prejudicial para muitas pessoas, né? O fato de não conversar como casal já demonstra que as pessoas têm bloqueios em relação a isso, têm dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Como quando criança, quando adulto, mais anteriormente, sei lá. E como é que você aborda isso dentro da tua mentoria, dentro das pessoas que você atende? Como é que você trata desse assunto para os casais? Dentro da mentoria, eu não falo especificamente de dinheiro da família, tá? Eu É. organizo, ensino a organizar o consultório e, por consequência, organizo a vida pessoal. Então, uma das premissas lá da organização financeira é separar o dinheiro do consultório do dinheiro da família, do dinheiro que a pessoa vive. Uhum. A parte do dinheiro pessoal eu não me envolvo. Quando me perguntam, eu falo, mas eu não me envolvo porque não é um dos pilares da minha mentoria. Certo. Mas o que eu falo sobre o assunto quando me perguntam, né? Ah, mas meu marido tal coisa, mas minha esposa tal coisa. A E você primeira. deve, e você deve ter muito casal também que atua na mesma área, né? Sim, muitos, muitos. Aí eu falo que o problema é maior ainda, porque quando o casal, a fonte de renda do casal vem do mesmo lugar, se eles não se estruturam para que esse lugar cresça, ou seja, dois dentistas que trabalham juntos, quando dá errado, dá muito errado, porque não tem uma fonte de renda que segure ele de outra forma. Então, o casal, aí sendo dentistas ou não, né, eles precisam ter a mentalidade, que é o que eu falo, a mentalidade rica. Tem muita gente que, quando a gente fala sobre isso, abre certos filtros negativos em relação a isso, né? Ah, não, mas eu não sou pobre, né? Não É. sou rico, eu não sou pobre. Não é sobre dinheiro, não é sobre quanto você tem, é sobre a mentalidade que você tem. Então, quando o dentista ou a pessoa, né, ela não conversa sobre dinheiro em casa, eles não param, o casal como dois, não param para conversar sobre as decisões que eles vão fazer financeiras na vida. Eles não param para definir os objetivos financeiros. Eles não organizam a vida do que vem, que aí eu vou falar a forma como eu faço, como eu indico fazer, né? Mas eles não determinam a porcentagem ali para a vida do casal, quanto vai ser investido. E gastam dinheiro, porque ele está na conta, do tipo, o dinheiro que está aqui na conta é nosso, vamos gastar. Ou seja, quando você não tem, né, esses comportamentos, há chances de você ter a mentalidade pobre, que é aquela pessoa que ela vive sem clareza do dinheiro, ela gasta o que ela não tem, ela gasta o dinheiro que ela ainda vai receber, ela se endivida no cartão de crédito, ela faz empréstimo, ela compra coisas que não são necessárias, ela compra coisas que ela não precisa para parecer o que ela não é. Uhum. Então, várias coisas dentro dessa arquitetura que a gente fala sobre a mentalidade levam a pessoa, que foi o que você falou dos tabus, né? Levam a pessoa a ter comportamentos que deixam ela endividada ou sempre com aquela sensação de, cara, eu preciso pagar boleto, nossa, tô sem dinheiro. Isso é muito ruim, isso é um problema muito grande, porque e ainda se é um casal, se eles não pensam juntos em Exatamente. relação à mentalidade rica, a chance deles passarem a vida inteira patinando e chegar lá com 45 anos de idade, né? Onde você já quer dar uma desacelerada, você já quer viajar mais, você quer não desacelerada de parar de trabalhar, mas sair desse ciclo louco que a gente às vezes fica no Sim. começo da profissão, não consegue, não dá. Por quê? Flávia, Porque tem muito boleto. é mito ou é verdade de que há muitos profissionais da saúde, embora tenham boas remunerações, ganhem bem, são muito endividados? Isso é Não, é verdade. uma realidade? Olha, eu não sei estatística disso porque eu pergunto para os meus alunos, né? Mas Ah, aí colocando, abrindo para o Brasil, vamos colocar assim. Eu acredito e arrisco dizer que a maioria dos profissionais da saúde eles têm um problema sério de não saber como gerir o dinheiro. São poucos os que, e aí eu não consigo falar em estatística, mas eu não, consigo claro, dizer que claro. são poucos os que realmente estruturam o consultório, tem o dinheiro separado da conta pessoal, da conta profissional, que levam o dinheiro para casa separado do dinheiro do consultório.
Então, o profissional da saúde, eu acho que por ele ser muito técnico, eu não sei se é uma crença de que o profissional da saúde não pode vender, de que ele trabalha com saúde, então ele não pode. Eu não sei te Uhum. dizer, ou se é uma coisa do brasileiro mesmo, que eles não são educados financeiramente em relação a isso. Então é um problema muito sério. Muito É mesmo. fato que a gente não tem na nossa grade, né, educacional, isso é histórico. Agora está mudando um pouco, alguns temas estão entrando mais na área de finanças, empreendedorismo, mas culturalmente a gente não aborda sobre dinheiro na educação, nem no infantil, nem no nível superior. A gente não trata desse assunto, né? E como você diz, a gente é formado dentro de uma área técnica específica e eu não trato sobre vendas, sobre estratégia de mercado, sobre comércio, sobre negócios, a não ser que seja de uma área especificamente nesse segmento, mas via de regra a gente não aborda e não aprende sobre isso. Né? Não. Eu não tenho educação financeira na minha estrutura curricular normal. E aí você Às vezes um junta curso ou duas outro. pessoas que não têm educação e Tá? casam e moram na mesma casa, a chance de isso dar errado é enorme, né? Então existe uma forma correta, ou pelo menos a mais ideal, de você estruturar a finança do casal de uma forma que os dois enriqueçam, como família. Não, beleza. Então você aborda, não entra no aspecto pessoal, conjugal, mas você trata disso, digamos, de tabela quando aborda as finanças do negócio. Isso, É isso? exatamente. Porque, por exemplo, o profissional ele tem que ter o caixa do consultório, tá? Vamos por aqui, eu e meu marido. Então, ele não é dentista, ele tem outra. Ele é autônomo também, mas ele tem outra área, né? Ele é personal. Mas aqui, o profissional, ele tem que ter o caixa do consultório, e desse caixa, dessa conta, é tudo relacionado ao consultório. Então, as contas, as entradas, as saídas e tudo mais. E todo profissional deveria ser dessa forma, independente do tamanho do negócio. Dessa conta, vai sair para minha conta pessoal um valor, tá? Que eu determino, baseado na minha gestão e na minha precificação, que eu determino para pagar, para viver a minha vida Sim. como pessoa fora do consultório. Então, eu me pago um salário mensal por ser dono do consultório e mais uma porcentagem daquilo que eu produzi no meu consultório, tá? A partir daí, esse valor que é mensal, ele tem uma média que eu gosto de calcular, porque meu prolabore é fixo, né? E aí, como é que a gente faz aqui em casa? E como é que eu ensino quando me perguntam, tá? Eu pego uma parte desse valor, eu destino, então a parte do que eu me pago, eu Uhum. destino para a conta do casal. Então, eu e meu marido, todo comecinho de mês, a gente já sabe a média das nossas contas e tudo que a gente faz juntos. Bem como investimento, trocar o carro, mudar de apartamento, enfim, tá? Tudo que a gente tem como casal. A gente sabe a média dos nossos gastos, então a gente transfere uma parte do nosso salário, do nosso dinheiro, cada um do seu, para essa nossa conta conjunta. E essa conta conjunta é com que nós vivemos como casal. Então, é onde a gente faz nossos investimentos para a gente enriquecer a longo prazo, é onde a Certo. gente junta dinheiro para trocar o apartamento. Quando a gente tiver filho, é dali que vai sair o sustento, toda a criação do filho. Então, todas as contas do casal, elas são pagas com essa conta conjunta. Não Certo. existe aqui em casa aquele negócio assim, eu pago a conta de luz, você paga a conta de telefone, eu pago a conta do sei lá o quê. Não, tudo que é do casal é desta conta. Tudo, tudo. Não passa uma agulha nessa conta, que não passa uma agulha fora do casal que não seja nessa Não, conta. bacana. E parte do que sobra, porque aí sobra uma parte para mim do meu salário e uma parte para ele do salário dele, Certo. tá? Essa proporção depende muito de cada faturamento, de cada casal, tá? Mas sobra uma parte de cada um do salário dele. Esse dinheiro que eu tenho e ele tem o dele é de uso pessoal. Então, se eu Exclusivo. vou fazer um curso que é de gestão, de odonto, que eu vou ter que investir um dinheiro para mim, sabe? É uma coisa minha, eu quero trocar de iPhone, quero comprar um tablet novo, sei lá. É algo que é meu. Eu faço com essa conta, bem como o meu marido com a conta dele. Por Certo. quê? Por duas razões. Primeira delas, eu sempre fui muito independente como pessoa e eu não gostaria de ter que pedir algo, tipo, olha, amor, agora eu vou trocar de celular, mês que vem você troca, porque eu gosto de ser muito justa nas coisas, sabe? Então,
Se sobra lá do meu dinheiro 10 mil reais por mês e eu quero torrar esse dinheiro e jogar pela janela, a escolha é minha, bem como dele também. E o segundo motivo é, a gente estrutura as contas da casa de forma que seja justo para os dois, aí cada casal pode organizar conforme achar melhor, se o homem quer pagar mais, enfim, dependendo do salário de cada um também, né? Tá? E aí cada um gasta com o que quiser, tem um pouco de liberdade e autonomia como pessoa ainda, mas também pensando em crescer como casal. Não, claro. Fez sentido? Eu ia perguntar no caso de casais que têm uma diferença de rendimento, por exemplo, né? Ah, a mulher ganha mais ou o marido ganha bem mais do que a mulher. Como é essa distribuição, né? Se isso fica da minha critério de cada casal, eu ganho mais, eu vou contribuir mais, ou a gente chega o ideal seria chegar numa combinação de percentuais para cada um iguais, ou sei lá. Como é que O você que eu sugeriria acredito fazer que é o isso? mais correto, tá? Porque antes de eu falar sobre o correto, tem muita gente que não leva a finança para o casamento, não para conversar com o marido, com a esposa sobre isso, e depois tem problemas sérios. E a gente sabe que casamento é uma maravilha, mas a hora que o dinheiro, o Mal? problema dinheiro, ou seja, o dinheiro ele se transforma num problema dentro do casamento, o negócio começa a ficar meio confuso. Sim, sim. Porque eu costumo falar que a energia do dinheiro, porque o dinheiro ele é neutro, tá? Ele pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você olha para ele. A Também falta acredito. dele é ruim. E o dinheiro, quando ele não é bem tratado, você não lida com ele da forma correta, ele pode faltar. Se ele falta, isso gera problema. Aí, assim, olha, eu acredito muito no amor, acredito muito. Eu estou com meu marido há 11 anos, né? Pretendo e quero continuar com ele pro resto da minha vida, mas a gente sabe que na hora que o problema dinheiro existe num casamento, o negócio começa a complicar com o casal, Sim, né? Eu sim. sei que é difícil as pessoas falarem isso porque é um assunto muito pessoal de casal, mas se eles não param para conversar sobre isso e o problema dinheiro ele existe, isso dá problema. Então, quando você não separa as contas da forma correta, e eu vou te falar como é que eu faço aqui, como é que eu acho ideal, uma hora ou outra do casamento pode acontecer falas do tipo: eu pago tudo aqui, eu banco a casa, eu faço isso, porque eu pago essa conta, apaga a Energia. luz porque sou eu que pago a conta de luz. Ou seja, você não cresce como um casal, você cresce como seres individuais que moram no mesmo apartamento. Então, como Né? casal, se você consegue fazer essa divisão de uma forma que seja justa para os dois, essa conversa, essa confusão, ela não vai existir, porque os dois estão pagando por algo. Se um ganha mais do que o outro, tá? Como é que eu indico, na verdade, independente de um ganhar mais do que o outro, mas como é que eu indico que seja feito essa proporção? De uma forma que seja justo. Então, se o homem ganha mais, ele vai numa proporção do salário contribuir mais para que pague as contas da casa. Se a mulher ganha menos, ela vai contribuir com menos para que ela seja justo com ela. Porque Claro. imagina, o cara ganha 15 e a mulher ganha 5. Aí os dois têm que contribuir com 50%. Exemplo, se for o caso. Poxa, ele vai ter muito mais dinheiro do que ela como Sim, pessoa sim. individual. Então eu penso que tem que ser uma separação que seja justa para ambos. Mas os dois têm que contribuir com as finanças de casa, na minha opinião, como mulher. Eu não me sentiria confortável de ser sustentada na minha casa como Claro. um todo, tá? Não Claro. acharia justo com meu marido, não me sentiria confortável. Se os dois ganham a mesma coisa, e aí vale quando a mulher ganha mais. Se a mulher ganha mais e o homem, ele ganha menos, e ele não consegue contribuir com o quanto a mulher contribui proporcionalmente falando, tudo bem, ele vai contribuir menos. Eu não sei se o homem concorda com isso, porque o homem tem muito essa questão de querer prover, né? Aí É. tem que ser uma conversa do casal, tá? Do casal. Mas a proporção do salário eu acho que é muito válida, sabe? Ah, Tantos por cento do seu salário vem para conta, tantos por cento do salário vem para conta do casal, para que os dois paguem de forma justa, com o salário de cada um, as contas de casa. não, bacana. Esse formato também é um modelo que eu acredito que funcione melhor, que possibilita, né, o casal construir patrimônio
combinando, né, idealizando junto, projetando a vida futura junto. Eu também acredito muito nesse formato. Mas, Flávio, quando a gente imagina, isso aqui a gente parte do princípio de que essa conversa, esse acordo tem que ser prévio, né? Ah, eu vou construir um relacionamento, vou me casar aqui, vou organizar minha vida a dois, eu já tenho que partir um pouco para essa coisa distribuída, definida. Claro que as regras podem ir mudando, né? Se a mulher passou a ganhar Depende do mais, a momento questão também, né? muda, isso. Mas eu entendo que esse momento ele tem que ser acordado aqui no começo da jornada, né? Na hora que eu estou montando minha casa, construindo o meu lar, né? Como casal, essa combinação tem que começar a aparecer. Mas eu te pergunto, se isso não acontece no início, e eu vou partir para dois profissionais da saúde, como a gente já deu exemplo no início da conversa, que vão estar com rendas relativamente altas, vão estar desorganizados, porque vai estar misturando ali alguma coisa das finanças pessoais com o negócio, que a gente, quando conversa com o empreendedor, é um grande mal dos empreendedores, é misturar o caixa do CNPJ com o CPF. Mas qual é a tendência no teu conhecimento, na tua vivência, de que isso vai levar para uma crise ou vai levar para um problema grande no relacionamento se essa coisa não for resolvida logo na partida? Eu costumo dizer que o problema dinheiro, no sentido de quando ele falta ou quando você tem uma má organização dele, tá? Ele é um dos primeiros indicadores, ele é o que arrasta tudo para baixo. Lógico, a saúde em primeiro lugar. A gente não consegue fazer nada. Nossa, minha Siri falou que sozinha. A gente não consegue fazer nada deitado na cama de um hospital. Então, tirando o âmbito saúde, se bem que a falta de dinheiro adoece muita gente. Uhum. Mas vamos lá. Tirando a saúde, que é algo que é primordial na vida de todos nós, eu acredito que o problema, o nome dinheiro, quando ele não é conversado e acordado em algum momento do casamento, o ideal é que seja antes, mas se não for antes, tem que ser depois. Em algum momento vai ter que conversar. Ele vai ser o primeiro e ele vai puxar tudo para baixo. Ele puxa a energia do homem para baixo, porque o homem, quando não provém, ele se sente a maioria, né? Não tô falando, não tem como eu falar de todos os homens, mas Claro, claro. ele se sente extremamente incapaz. Isso gera problema no relacionamento como homem e mulher. Começa discussões, se tem criança junto, Pior, começa aquela coisa de preocupação com os filhos, de pagar as contas. Então, eu penso que tudo no casamento tem que ser conversado como um contrato, como uma sociedade. Então, no meu caso, quando a gente decidiu casar, vamos juntar, a gente sentou numa mesa e conversou. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai distribuir? Quanto é que a gente vai guardar de dinheiro por mês? É lógico que a gente ajusta ao longo da trajetória, mas quando o casal não para ter essa conversa, se o dinheiro falta ou ele é desorganizado, é nítido, é rápido. Acho que, sei lá, não dá nem para dizer em meses, assim, mas em menos de um ano o casamento tá por água abaixo. Não que ele não que ele não vai existir mais, mas se não para ajustar, o dinheiro leva tudo para baixo, tudo, tudo. A falta do dinheiro, né, no caso. eu também não tenho estatística para afirmar com segurança, mas a gente vê algumas matérias, algumas notícias que uma das grandes causas do fim do relacionamento é trazido provocado por questão financeira, né? Por falta desse entendimento, por dívidas, por comportamento, enfim. Da origem das finanças do casal mal resolvido acaba acarretando, né, rompimentos, fim de relacionamento, por aí vai. Agora, você falou uma coisa também que é interessante, e eu vou remeter de volta lá para a sua infância, quando você tinha 3 aninhos que juntava as moedas no cofre lá que seu pai lhe dava. Né? Que isso se complica mais, digamos, se agrava quando tem filhos. Né? Porque eu não digo nem dividir as finanças para saber quem sustenta o filho ou não. Eu nem falo nesse sentido. Mas eu falo mais na questão da energia do relacionamento dentro de casa, quando a gente começa a discutir por dinheiro na frente dos filhos, quando eu começo a brigar com a esposa ou vice-versa, porque não tem a grana, porque tem uma conta atrasada, que o filho está vendo aquela situação. Isso vai gerar, com certeza, nela, né? No futuro,
uma visão de que o dinheiro é ruim, de que o trabalho é sacrifício. Como é que tu enxerga isso? As crenças com dinheiro, elas são muito fáceis da gente reparar. Quando eu estou conversando sobre isso com alguém, eu faço algumas perguntas, eu já noto pela forma como a pessoa fala que ela tem crença limitante em relação ao dinheiro. E o ambiente que essa criança vai estar inserida, se for uma família de mentalidade pobre, né? Que aí a gente volta naquele tema lá do pai rico, pai pobre, Sim, não é questão de quanto, é questão da mentalidade. Ela vai crescer com esses comportamentos. Ela vai crescer com essas crenças limitantes. Aí tem duas opções que ela faz. Ou repulsa tudo isso e muda, porque ela não quer viver naquele corrida dos ratos de ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Ou, infelizmente, ela vai entrar para a estatística quando ela tiver a família dela, quando ela tiver, né, lá no mercado de trabalho, das pessoas endividadas no Brasil, que, se eu não me engano, chega a 80% a 85% das famílias estão endividadas. Eles consideram cartão de crédito como uma dívida, tá? Não é dívida necessariamente bancária diretamente, mas é uma estatística muito alta, né? Quando você pensa que 80% das famílias têm contas abertas. Isso me E assusta um pouco, porque eu tem falo, gente que acha que gente, cartão de crédito é uma renda extra, né? não, assim, é muito complicado, porque a crença com dinheiro, ela é até gostosa de trabalhar, né? Então, a pessoa, ela tem o cartão de crédito, ela gasta naquele pensamento de, mês que vem eu pago, sempre deu um jeito, vai dar certo, qualquer coisa eu parcelo. Já ouvi muito aquela coisa de, Deus provém. Gente, Deus é maravilhoso, mas se você se endividar porque você quis, desculpa, você está sendo burro, porque Deus não vai te fazer um pix do valor que você está devendo. A Você vai ter responsabilidade é que nossa. pagar por isso. E é aquela coisa, dívida, que gera mais dívida. Então, as crenças com dinheiro, né? Tem crença de merecimento, de eu não mereço, se eu for enriquecer, eu me distancio da minha família. Isso acontece muito, A né? A permissão, pessoa né? Muita coisa da permissão, né? não posso ter dinheiro. Na área da saúde, o profissional da saúde não pode vender, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, demora muitos anos na profissão para você fazer renda. Então, várias crenças que existem, ou do tipo, eu preciso gastar, eu vou gastar porque eu não sei se eu vou viver lá na Vou ver frente. amanhã. Que é aquela pessoa que vive só o hoje, mas esquece que amanhã cedo pode ser que o despertador dela toque. Uhum. Então, várias crenças relacionadas a dinheiro, elas permeiam os comportamentos e os resultados que a pessoa tem. Aquela coisa que o Joel fala pra gente, né? Não adianta toda a renda ser dividida por toda a população brasileira. Em pouco tempo, o dinheiro vai voltar para a mão das pessoas que têm a mentalidade que fazem dinheiro. Então, Verdade. se eu decido pegar a minha conta, tiro lá 100 mil reais e distribuo para 5 dentistas que estão endividados, se eles não tiverem a mentalidade de gerar esse dinheiro, aí eu falo de dentista, mas de várias pessoas, esse dinheiro vai voltar para a mão de quem tinha antes. Por quê? A Uhum. pessoa que tem a mentalidade pobre, ela vai terminar fazendo dívida, ela vai dar um jeito de ficar sem dinheiro no final do mês. Ela dá um jeito, é inconsciente, mas ela dá um jeito. E aí a criança que cresce nesse ambiente, a chance dela ter esses comportamentos depois é enorme, A infelizmente. gente tem muita cultura ao não estudar finanças, a gente não saber o custo que o dinheiro tem. E aí a gente sempre associa cartão de crédito, financiamento, empréstimo, não o montante de juros que eu pago em cima disso, mas se a parcela couber no meu salário, né, eu encaro parcelar carro, televisor, tudo que eu puder, eu faço dessa forma. Realmente é interessante a gente trazer de uma profissional de saúde um tema tão profundo como é finanças, né? Porque, de fato, não é a expertise que vai fazer a diferença, é a minha mentalidade de fazer isso acontecer de uma forma mais objetiva ou não. Né? Não é a minha formação que eventualmente vai me dizer se eu sou o melhor gestor de recursos financeiros ou não. Né? Eu posso ser Infelizmente. formado em contabilidade, em economia e estar endividado. Porque eu associo isso a fatores, né, limitantes, crenças que vão atrapalhar o meu crescimento. Não tenho essa clareza
com o casal, como você tanto abordou, e isso vai acabar trazendo comprometimento da minha renda, das minhas perspectivas e por aí Você vai. Então, bacana, falou bacana. como casal, e aí eu vi um comentário aqui, acho que foi do Rodrigo, acho, não me lembro, passou. Ele Tem comentou muitos embaixo. casais que fazem o quê? Juntam os salários numa conta e vivem como casal ali. Isso é um problema? Não. Se dá certo para o casal, se eles conseguem produzir dessa forma, eu acho que dá certo. Que se está funcionando, continua assim, né? Por que, que eu não faço assim? Por que, que eu prefiro fazer essa separação de uma porcentagem do meu salário, uma porcentagem do salário do meu marido e para conta conjunta, tá? Porque a gente enriquece juntos assim também, porque parte desse dinheiro que a gente destina para essa conta conjunta é para investimento, é para construção de patrimônio, é para tudo. Então nós temos patrimônios muitos como casal. Sim, sim. E por que, que eu prefiro ter uma parte minha, como Flávia, sem ser casada no sentido de, ou seja, a gente não joga tudo na conta. Eu não acho justo nenhum casamento por dois motivos. Eu sempre fui muito independente, como eu falei para você. Então, eu gosto de, se eu quero comprar um negócio e é meu, é só de uso meu, sabe? Tipo, eu quero, esses dias mesmo, troquei meu MacBook. Pô, MacBook custa 15 mil reais. Eu queria trocar porque literalmente gosto da Apple. Não tinha uma necessidade de eu trocar meu MacBook. Eu troquei. Eu não acho justo. Aí eu não sei, talvez aqui vou receber até uns comentários negativos. Eu não acho justo com o meu marido ele pagar por um computador que é de uso pessoal, que é meu. Aí assim, eu teria que avisá-lo. Vou É, comprar um computador, né? exatamente. Putz, tá. Não gosto. Eu sempre fui muito independente como mulher para Aí ele ter pode que dizer assim, não, avisar. mas você não está precisando, o seu ainda dá para usar por Tipo mais 6 meses, isso. né? Obrigada. Exatamente isso, tá? É óbvio que se a gente estiver passando necessidade, Claro. eu não é que eu falar, não, mas esse dinheiro é para o meu computador. Não, gente. É uma parte pequena do meu salário que fica para que eu utilize como eu quiser. Esses tempos atrás eu investi, além da mentoria do Joel, né, que nós entramos, eu investi em outra mentoria sozinha. Eu entrei sozinha num projeto pessoal meu. Foi 15 mil reais essa mentoria. Pô, eu faço sozinha, as viagens da mentoria são minhas, esse dinheiro é meu. Claro. Então, eu não acho justo meu marido pagar por isso, sendo que ele não vai nem usufruir, de certa forma, desse negócio. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu não quero avisar, não quero pedir. Não é que não quero avisar. Eu não quero que surja esse tipo de assunto. Entender. Ah, não, mas agora é minha vez de fazer, entendeu? É. Então, eu sempre quis ser independente nesse ponto. Mas é uma parcela menor, né? É óbvio que fica na conta pessoal, a minha dele, e boa parte vai para a conta do casal, porque sim, nós queremos enriquecer como casal. Acho que eu Uhum. deixei claro para não parecer que eu sou egoísta ou que eu sou Não, mesquinha com claro. você. Perfeito, perfeito. E aí, como você diz, depende muito, né, da clareza e da maturidade que cada casal tem em relação a isso. Ah, eu posso ser um cara mais provedor e eu quero sustentar a casa, quero manter a casa e a mulher vai contribuir pouco, ou pode ser o contrário, ou o casal entende que tem que ser meio a meio, né? Então vai depender muito do momento do casal, do nível de maturidade, de relacionamento que tem. Mas eu acho que é um formato bacana esse que você trabalha, que eu também comungo do mesmo entendimento. Né? Eu acho que a gente tem que ter esses combinados, eu acho que tem que ter o dinheiro separado do momento da mulher e do marido, eu acho que isso também é bacana. Eu acho que é saudável para o relacionamento, né? E você ter a liberdade de usar de alguma forma aquilo que você quer fazer. Claro que também a maturidade não vai permitir nem o cara fazer a besteira, nem a mulher fazer a besteira com o Exatamente. dinheiro. Né? Mas eu acho que é muito esse combinado, esse acerto, né? Que vai depender de casal, de momento de casal, de momento de vida que eles estão passando. Então, como linha diretriz, como orientação, eu acho fantástico. Né? Como modelo, eu acho muito bacana. E eu também compartilho como desse mesmo sentido. Agora, Fábio, para a gente já ir partindo aí para os finalmente, porque o assunto aqui, se deixar, a gente vai conversar até meia-noite, eu tenho essa sensação, né? Porque é um tema que é muito envolvente, é um tema que é muito comum a todos nós, né? Independente de casal ou não, dinheiro é coisa de gente grande, como o Joel fala, é de coisa de gente adulta. Embora a gente tenha que educar nossos filhos desde pequeno, mas, né, a responsabilidade pelo uso dele é coisa de gente grande.
Qual é a dica que você poderia deixar, qual é a mensagem que você poderia deixar para quem está querendo empreender em alguma área da vida, independente se é saúde ou não, né, mas está com vontade de começar um negócio, que tem medos, né? Naturalmente a gente tem receio de negócio não dar certo e a gente ficar no prejuízo, sei lá. Mas qual é a dica que você, a partir da tua experiência, da tua vivência como profissional da saúde, como uma cabeça de gente inteligente com finanças, o que é que você poderia trazer de mensagens aí para quem está querendo entrar em algum negócio, mas que ainda não está tão organizado financeiramente, não tem um caixa ainda reservado para isso? O que é que essa pessoa poderia fazer na tua visão? A primeira coisa você mesmo já respondeu. Eu não abriria um negócio hoje, independente do que ele seja, seja odonto, seja qualquer outra coisa, qualquer empreendimento, sem uma reserva de caixa. Eu não apostaria todas as minhas fichas para abrir um negócio, principalmente se ele for um negócio local, um negócio físico, que exige É, estrutura, tá? Por quê? Porque se o negócio ele demora um tempo, né? Lógico que depende de cada segmento, para você ver o retorno ali daquilo que você investiu. Se você investe tudo sem nenhuma reserva, sem nenhuma estrutura, a chance de você se endividar no percurso é muito grande. Ponto número 2. Independente do segmento, é entender do segmento. Então, eu vou abrir uma loja de tinta. Tá, mas você entende do segmento? Ou você acha que você entende? Porque muita gente acha que entende do negócio, mas na verdade não entende tão bem. Então, vou abrir um restaurante. Tá bom, mas o que você entende sobre isso? Né? Você só cozinha bem? Você faz bolo bem? Faço. Vou montar uma doceria. Respira e vai entender do negócio primeiro. Né, analisar a localização, estruturar público-alvo, verba inicial, enfim, toda a parte de negócio. E o terceiro pilar, que eu acho muito importante, é você entender de gestão. Entender como o negócio funciona. Eu até postei esses dias nos stories e eu esqueci o dado, mas as empresas brasileiras que fecham, se eu não me engano, acho que 70 e poucos por cento é por má por gestão. caixa. Não é porque não teve sucessão familiar ou porque foi Né? vendida ou comprada, não. Elas fecham por má gestão e especificamente falta de caixa. Quando eu escuto falta de caixa, a minha cabeça como gestora da clínica, né, é falar, tá com falta de caixa, em que momento você se perdeu? Foi na precificação, foi na forma de recebimento, foi nos descontos, foi no estoque. O que aconteceu nesse percurso, nesse processo, para você terminar com falta de caixa? Porque muitas vezes a pessoa pensa, não tenho dinheiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso vender mais. Só que aí foi o que a gente ouviu lá, né? Que é o que eu também sempre falo. Vender mais, às vezes, você não resolve um problema, você gera um segundo problema. Porque às vezes você está com um problema interno de precificação, de estoque, quando a gente fala de, por exemplo, E restaurante, gestão, essas coisas, né? você vai vender mais e vai gerar um buraco maior ainda para você ter que sair de lá de dentro. Então, Exatamente. não abrir um negócio sem um caixa, não investiria todas as minhas fichas em um negócio. 2, entender do negócio e entender como gerir o negócio. Seriam as três coisas que assim, eu sei que é bem generalizado, né? Mas Mas, para quem quer abrir, para quem quer empreender, eu pensaria nessas três coisas. não, bacana, porque eu acho que, na verdade, tem uma estatística que eu também não vou me lembrar do número, mas a grande maioria das empresas ela fecha por falta de gestão financeira mesmo, gestão de caixa, né? Controle de caixa, controle de dinheiro. E é uma coisa que eu sou professor e sempre discuto isso com os alunos em sala, né? Uma regra básica para quem quer começar um negócio é você entender do mercado que você vai atuar. Isso é fato. Né? Não, eu vou abrir aqui uma clínica agora, porque a Flávia abriu, a Flávia está bem sucedida, eu vou abrir também. Né? Nem sempre que o resultado vai ser o mesmo, eu não sei pelo que você passou, eu não sei como você se preparou para estar ali. Exatamente. E a gente, às vezes, quer se comparar no mesmo patamar de outras pessoas e o negócio não funciona bem dessa forma. Mas é isso, Flávio. Eu acho que falar de dinheiro é uma coisa que a gente precisaria fazer com mais frequência. Né?
até desmistificar um pouco esse assunto, porque as pessoas têm medo de comentar sobre algo que a gente precisa e usa todos os dias, né? Não fala com naturalidade, fica receoso, acha que falar de dinheiro é soberbo, ganância, e muitas vezes não é, né? Educação, é esclarecimento, é orientação, é ajudar outras pessoas que têm dificuldade. E Flávio, assim, ó, como eu disse, eu falaria aqui, a gente ficaria conversando aqui até tarde da noite. É muito papo, muito bacana, você é muito objetivo, muito didática no que fala. E eu gosto de conversar com gente assim, porque facilita também a troca, né? Eu gosto de traduzir o tema, o assunto, para facilitar a compreensão das pessoas. Eu faço muito isso em sala de aula, faço aqui nas lives e acho muito bacana a forma como você compartilha também o que você sabe, a sua experiência. E, sinceramente, nem parece que a gente está falando com um profissional de saúde e da odontologia, né? Eu Associa, gosto muito desse tema. associa pessoas assim, o médico é mais, né? É mais distante, é mais frio. Não, mas você é uma pessoa muito didática, muito objetiva, muito carismática na tua fala. É muito bacana estar aqui compartilhando com você. Né? Muito grato pela tua disponibilidade, mais uma vez, por trazer a tua visão, o teu negócio, como funciona, a clareza que você abriu, né, de entender a gestão do teu negócio a partir de entendê-lo como negócio, não apenas como uma carreira, como uma profissão. É muito bacana essa visão da carreira como negócio. Né? Eu trabalho também muito com mentoria e orientação profissional e eu sempre compartilho que a gente também não só vender um produto, vender um serviço, mas se vender profissionalmente, a gente também tem essa dificuldade muitas vezes, Sim. né? De se apresentar, da forma como a gente se comunica, como se comporta, né? A forma como a gente trata as pessoas, e tudo isso é apresentar momentos e estar mostrando um pouco do que a gente está fazendo. E eu fico muito feliz de estar aqui permitindo promover esse debate, essa entrega. Né? Mais uma vez, muito obrigado, muito agradecido pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Quero agradecer as pessoas que passaram aqui, que deixaram mensagem, que acenaram e que tiveram uma atenção com o nosso momento hoje, pela audiência, pelo tempo em si. Muita gratidão com vocês. Né? E aí você deixa um tempinho para você se despedir também e falar alguma coisa final para quem quiser te acompanhar. Quero agradecer o convite, foi um prazer estar aqui conversando com você. E duas frases para a gente poder encerrar, né? A primeira delas é que muita gente acha que empreender é pegar um hobby e ganhar dinheiro com isso. Na realidade, empreender vai muito além disso. Então, muitos dentistas montam um consultório achando que eles são bons dentistas e gostam de atender, que eles vão ganhar dinheiro. Eles até vão, mas não sabem quanto fica na conta. Então, Uhum. empreender é muito além de pegar aquilo que gosta de fazer e ganhar dinheiro. Esse é um dos pontos, mas você precisa entender de gestão e tudo mais. E quando um casal ou uma pessoa não coloca o dinheiro para trabalhar para ele, ele vai trabalhar pelo dinheiro. Isso. Então, a pessoa que não estrutura as finanças, e aqui a gente falando sobre casal, né? Não para conversar como casal sobre dinheiro. O que a gente vai fazer? Quais decisões a gente vai tomar? Vamos colocar o dinheiro para girar pela gente, né? Que é quando você já entra no estágio que o dinheiro está rendendo. Ou seja, se você não coloca o dinheiro para trabalhar para você, você vai passar a sua vida inteira trabalhando por dinheiro. E isso é Exatamente. um problema muito sério, porque desgasta demais e a pessoa vive no loop infinito de pagar, ganhar e pagar conta. E aí é um problema muito sério que você às vezes não consegue sair e geram vários problemas no casamento. Bacana, bacana, bacana. Flavinha, mais uma vez, gratidão pelo teu tempo. Pegar um gancho aqui para a gente fechar, eu estou iniciando agora em abril uma comunidade de leitura, um clube do livro. Né? Um dos livros que a gente vai ler é um que eu li ano passado e é fantástico, que é Psicologia Financeira, você deve ter lido, né? Que fala como a gente traduz isso, né? Esse sentimento em relação à grana. E aí eu deixo o convite, é um grupo aberto, gratuito, é uma forma também de contribuir com as pessoas, para quem tem mais dificuldade de leitura ou não tem esse hábito, para a gente ajudar as pessoas também nessa jornada, né, de ler, de aprender, de conhecer, absorver conhecimento. Então, aqui no link da minha bio, tem um link, você cai no grupo lá da comunidade de leitura, é aberto, gratuito, quem quiser participar, seja muito bem-vindo, que a Estarei gente lá. vai compartilhar aí trocas, insights, né, a partir do olhar que cada um quiser dentro da leitura, do ambiente da leitura. E aí eu fico o convite para todos vocês, quem quiser participar,
Só clicar aqui no link da bio que o link vai direto para o grupo. Tá Estarei bom? Flávia, lá. gratidão mais Boa uma vez. noite. Obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo e até a Obrigada a próxima você. quarta-feira, se Deus Tchau, quiser. tchau. Um abraço, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Na próxima quarta-feira a gente vai estar recebendo aqui outras convidadas nessa série dedicada a mulheres empreendedoras. Né? Espero que os temas que estão vindo para cá sejam interessantes para te ajudar, te trazer um insight, motivar, te inspirar de algum momento da tua vida profissional. E na próxima semana a gente volta aqui e conto com a tua presença. Um abraço, boa Páscoa para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.